Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se façam presente nas vidas, nos corações dos amados irmãos. Quero pedir desculpas, tivemos aqui um pequeno imprevisto no início da live com o som, por isso atrasamos um pouco, mas graças a Deus que já se resolveu. Estamos assim agora começando o nosso trabalho. Nesta manhã nós vamos falar sobre o que dizemos sem palavras ao Senhor. O que dizemos sem palavras ao Senhor? Então nós temos duas opções. A opção A: sim, Senhor, eu te amo. Dizemos a Jesus sem palavras. E a opção B: não conheço tal homem. Também dizemos a Jesus sem palavras, seja uma coisa, seja outra. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, e logo após estaremos nos dirigindo para João capítulo 21, versículos 15 a 19, quando nas duas leituras estaremos referendando o tema da nossa mensagem nesta manhã. Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, nós lemos assim na palavra do Senhor. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se um dos que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Evangelho de João, capítulo 21 de João, versículos 15 ao versículo 19. Leamos assim na palavra do nosso Deus. João 21, começando do versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte haveria ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Eterno Deus, nós te louvamos por mais esta oportunidade concedida neste dia de estarmos aqui apregoando a tua santa e bendita palavra. Estamos diante de uma situação no mundo que o Senhor sabe, porque está debaixo do crivo do teu poder, da tua graça e da tua vontade.
E estamos assim, ó Deus, buscando fazer o teu trabalho dentro daquilo que o Senhor nos tem condicionado. Dá-nos a tua bênção e a tua direção para pregar somente segundo a tua santa e bendita vontade. E abençoa o coração dos teus servos, para que a tua palavra caia de maneira profícua, que seja abençoadora às vidas dos teus filhos, a palavra do Senhor, para que tenhamos crescimento, para que possamos buscar verdadeiramente servir ao Senhor em espírito e em verdade. Dá-nos a tua bênção e a tua direção no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deus nos abençoe. Então, irmãos, o que dizemos sem palavras ao Senhor? Nós dizemos a Jesus: sim, Senhor, eu te amo, sem as palavras, ou dizemos também sem as palavras: não conheço tal homem. Ontem Deus me despertou pela manhã com esta mensagem aos amados irmãos. E aí você diz assim: mas como é que Deus despertou? Deus me despertou com a mensagem, já com a mensagem não pronta, mas com a mensagem, o que Ele queria que eu pregasse hoje. E quando preparava ontem essa mensagem, eu já deixei ele aqui porque as lágrimas desceram, mas desceram muitas. Eu dizia hoje de manhã aos irmãos, já está na hora de procurar os pregadores e outros pregadores, porque o pregador está velho e já não está, a palavra está sensibilizando muito. O que dizemos com as nossas vidas ao Senhor? Senhor, eu te amo. Ou dizemos a Jesus com as nossas vidas: não te conheço, não conheço tal homem. Esta mensagem é para servos e servas de Deus, não é para pessoas não crentes, é para servos de Deus. Nas considerações desta mensagem, vamos tratar primeiro acerca do segundo parágrafo. Primeiro, ao invés de começar do primeiro, sim, Senhor, eu te amo, nós vamos começar do segundo: não conheço tal homem. Por 3 vezes, Pedro teve a capacidade intelectiva humana de negar ao Senhor Jesus. A negativa de Pedro a Jesus não foi ação de Deus na vida dele, não foi Jesus que fez ele negar, não foi dele mesmo, foi do homem. Mas o Senhor já lhe houvera avisado que tal coisa haveria de acontecer com ele. Então, o Senhor Jesus, alguém poderia dizer que o Senhor Jesus Cristo escolheu a Pedro para negá-lo? Não, Jesus não o escolheu para negá-lo. O Senhor Jesus não escolheu o apóstolo Pedro para fazer tal coisa. Pedro predispôs-se a isso através da sua vida afoita e irreverente. Nós somos abençoados nas nossas vidas espirituais pela vida deste grande homem de Deus que foi o apóstolo Pedro. Mas na sua iniciação na fé cristã, que é inerente a todos, né? na sua talvez um pouco de arrogância, na sua impetuosidade, né? Na sua maneira, em algumas situações afoita, em algumas situações corajosa, né? De enfrentar a vida, ele abriu brechas. Da chamada de Pedro junto ao mar da Galileia até esse dia de você me ama, Pedro seguia ao Senhor sem uma genuína conversão. Ele não era verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus. Lucas 22, nos versículos 31 e 32, Jesus vai falar com ele, diz: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo. Aí ele diz a Pedro: mas eu roguei por ti. Jesus não permitiu. O diabo queria pegar Pedro para dar uma sacudidela nele. Ele disse: mas eu não permiti. Não permiti. Eis que ele pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E diz ele: tu, quando te converteres, está num futuro, confirma a teus irmãos. Pedro ainda iria se converter, mas Pedro ainda não era convertido. Pedro era apóstolo, Pedro era escolhido de Jesus, Pedro seguia Jesus,
Pedro era aquele apóstolo que tomava a iniciativa, nas assertivas a Cristo, mas Pedro não era convertido. Era uma pessoa que ainda não houvera se convertido verdadeiramente ao Senhor. A situação de Pedro deverá ser alerta para todos nós. Muitas vezes a pessoa pode estar no púlpito pregando a palavra de Deus e não ser convertido. Eu posso estar aqui pregando e não ser verdadeiramente convertido. E quem vai dizer se eu sou convertido ou não? Eu vou dizer a você, eu sou convertido. Mas quem vai dizer se eu sou convertido é a minha vida. Jesus diz assim, portanto, por seus frutos os conhecereis. Você conhece se a árvore é boa pelo fruto. Se o fruto da árvore é bom, a árvore é boa. E se o fruto da árvore é mau, então ela é uma árvore má. E Jesus diz assim, não pode a árvore boa dar frutos bons. E da mesma sorte não pode a árvore má dar bons frutos. Cada árvore dá o fruto que lhe é próprio. Então tenham cuidado. A salvação é instantânea. Você aceitou Jesus, você recebe a salvação. Mas a santificação não. A santificação é gradativa. Você tem que buscar. E a palavra de Deus diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você tem que buscar santificar-se diante de Deus. E santificar a nossa vida diante de Deus é o processo do sim, Senhor, eu te amo, verdadeiramente. Porque Pedro falou que amava Jesus, Jesus já perguntou de novo, ele falou de novo que amava Jesus, e Jesus perguntou de novo. Então não foi somente ele falar, Jesus, a partir dali Pedro iria sim, verdadeiramente demonstrar o seu amor para com o Senhor, porque a sua conversão seria a partir daquele momento. A falta de conversão de Pedro viria explicar certas atitudes e posicionamentos dele para com o Senhor Jesus Cristo. Pedro teria um certo conceito de superioridade sobre os demais apóstolos. Muitas vezes nós temos esta situação, nós temos essa problemática, ela está interiorizada muitas vezes nas nossas vidas. E isto é um fardo que nós precisamos tirar das nossas costas. Nós precisamos entender que nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa. Aí o fato de Deus me colocar na igreja como pastor não me coloca superioridade sobre os demais irmãos. O fato de Deus me dar uma casa coberta para morar não me coloca superioridade em relação ao irmão que mora numa casa coberta com telha de amianto. O fato de Deus me dar um carro velho não me coloca em superioridade em relação ao irmão que anda de pé, que anda de ônibus, se locomove através do ônibus. Nem me coloca em posição de inferioridade àquele irmão que tem aquele carrão. Louvado seja Deus pelo seu carrão, louvado seja Deus pelo meu carrinho, e nós vamos vivendo. Louvado seja Deus pelo ônibus que leva o irmão para lá e para cá, e vai dando a ele condições de cuidar da sua vida. Mas Pedro tinha essa doença está em muitas lideranças, está em muitas vidas. Muitas vezes o pastor está na igreja, ele se subentende superior aos demais. Ele não é, por ser pastor, não é superior aos outros. Ele é um servo de Deus, como qualquer outro servo de Deus, e tem que colocar-se nesta posição de servo de Deus. Pedro foi o primeiro apóstolo chamado pelo Senhor Jesus Cristo, está na palavra, não sou eu que estou dizendo. Você vai lá em Mateus capítulo 4, versículo 18, você vai confirmar, ele é o primeiro chamado. Jesus vai andando no mar da Galileia, viu dois irmãos consertando a rede e chamou o primeiro, que foi ele, Pedro. Estava ele e seu irmão, André, e Jesus chama então Pedro, em toda a Bíblia você vai encontrar alusão ao nome de Pedro como o primeiro apóstolo chamado. E você tem de maneira até específica, eu não vou poder ler em função do tempo, mas você pode marcar aí, Lucas 6, versículo 14, você pode ver na sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 2, nesse versículo é bem claro, o primeiro deles o apóstolo, foi Pedro, foi o primeiro chamado. Nós que trabalhamos, muitas vezes você chega numa empresa, vai trabalhar e encontra ali seus colegas de trabalho, que são seus futuros colegas que já estão estabilizados naquela empresa. E aqueles
aqueles funcionários, aqueles trabalhadores, eles têm um ar, ele tem um senso, ele tem um sentimento de superioridade em relação a você, em questão da estabilidade, que eles já estão ali. Quando você chegou, ele já estava, então ele se subentende superior a você, porque quando você chegou ali, ele já estava. E muitas vezes, se você estiver fazendo a coisa errada, você vai chamá-lo a atenção, vai tentar dar um norte diferente àquilo que ele está fazendo. E quem é você? Quando você chegou aqui, eu já estava. Ele vai dizer a você exatamente isso. Ele se coloca então na questão de superior, porque pelo posto, quando você chegou, ele já estava ali. E muitos apóstolos chegaram, Pedro já estava com Jesus. E ao que parece, aquilo subiu ao coração de Pedro, né? Então parece que essa posição trazia certo incômodo ao apóstolo, no sentido do seu ego, que ao que parece julgava-se um pouco superior aos outros. E ele julgava a si mesmo, porque está na palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 27 a 31, o Senhor Jesus falava ao grupo dos apóstolos o que iria acontecer naquela noite, e você vai ver o que é que Pedro fez. Marcos 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 27 ao versículo 31. Então nós temos na palavra de Deus, Jesus, e disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: olha lá, olha o que vai acontecer. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Jesus disse: todos vós. E ele corta o Senhor. Pode ser que eles lá se escandalizem, mas eu mesmo não. Eu não. Eu quero me escandalizar. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência ainda, voltou a rebater o Senhor Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira diziam todos também. Pedro esquecia-se de com quem tratava, da autoridade. Senhor, Senhor. Esqueceu que ele andou sobre as águas com aquele com quem ele tratava. És tu, Senhor, sou eu. Então se és tu, manda eu ter contigo andando sobre as águas. E ele disse: vem. E ele desceu do barco e foi andando sobre as águas. Chegou perto de Jesus, ficou com medo. Ele lembrou que estava andando sobre as águas, ficou com medo e começou a descer. E Jesus o sustentou pelas mãos e disse: por que temeste, ó homem de pouca fé? Ele se esqueceu de tudo isso. O Senhor Jesus falava ao grupo dos apóstolos que todos iriam escandalizar-se. Aí ele disse que não, talvez todos lá, menos ele. Então ele estava à parte, rebateu ao Senhor. Aí Jesus disse para ele que naquela noite, antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes ele iria negá-lo, ele iria negar que conhecia o Senhor Jesus. Mas ele voltou a rebater com mais veemência ainda: nunca, nunca, ainda que me seja mister morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E Jesus deixou Pedro com suas convicções. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria nesta manhã. Jesus deixa-nos com as nossas convicções. E às vezes as nossas convicções são desastrosas. Às vezes a nossa determinação é terrível. Às vezes a consecução do plano que fazemos, do entendimento que temos, da vontade que exteriorizamos, é terrível. Mas se eu digo eu vou fazer, eu quero fazer, Jesus diz: então tá, então você faça. Jesus vai me deixar com a minha vontade, com a minha convicção. E Jesus deixou Pedro com a sua convicção. E os fatos aconteceram. E Pedro acabou por negar ao Senhor por 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes
ele negou Jesus 3. Ele foi mais rápido do que o cantar do galo na negação ao Senhor Jesus Cristo. E aí ele adoeceu. Diz que ele chorou amargamente. Quando ele caiu em si, e quando o galo cantou, e Jesus, de lá do Sinédrio, olha para ele, e ele bate o olho nos olhos do Senhor Jesus Cristo. Seus olhares entraram um ao outro, e foi o bastante. Pedro baixa a cabeça e Pedro sai daquele lugar, desesperado, e vai procurar um lugar para chorar. E diz na palavra que ele chorou amargamente. Aquele choro que você sacode, aquele choro que ninguém estanca, aquele choro que você pensa que nunca mais vai acabar. E Pedro adoeceu. Passados dias, estava na sua cabeça só: eu neguei ao Mestre, eu neguei ao Mestre. Eu não sou mais digno, eu neguei ao Mestre, eu vou me embora, eu não posso mais ficar, eu não quero mais, eu não quero. E Pedro, doente, ele agora então decide ir embora. E para a surpresa, todo o apostolado diz que iria com ele. Seguiram a Pedro, voltaram para o mar. E o Senhor Jesus vem tratar com Pedro, convertê-lo e fazer dele o servo para a sua honra e glória. Simão, você me ama? Você me ama? Pedro teria do Mestre 3 oportunidades para confirmar com ele o seu amor. Sim, Jesus, eu te amo. Jesus chama ele de filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. 3 vezes Jesus chama ele desse jeito: Simão, filho de Jonas. Mas você lê lá na Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que estava junto ao mar, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, consertando as redes do seu pai Zebedeu. O nome do pai de Simão é Zebedeu. Por que Jesus está chamando Simão agora de filho de Jonas? Será que Jesus estava com algum problema? Esqueceu do nome do pai de Pedro? E ele vai tratar com ele. Ele teria do Mestre 3 oportunidades para confirmar com ele o seu amor. E na primeira assertiva, Jesus pergunta a ele: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele diz ao Senhor: sim, Senhor, eu te amo. Eu vejo a composição psicológica de Pedro colapsada. Pedro estava em completo parafuso. Estava com uma depressão profunda, estava abalado na sua estrutura psicológica. Pedro talvez também se encontrava ali agora em pavor psicológico. Por quê? Porque ele foi com a turma para o barco, ele foi para o mar, eles foram pescar, não pegaram peixe. E quando a pescaria fracassa, eles vão voltando decepcionados do mar para a terra. Está o homem em pé sobre a areia, mas Jesus não se deixou conhecer por eles. E pergunta: vocês têm filhos? Vocês têm alguma coisa aí para comer? E ele disse: nós temos trabalhado a noite inteira e não pegamos nada. Ele disse: então lança a rede para o lado direito, para a banda direita do barco, e achareis. E alguém vai e lança a rede. E aí agora o que é que acontece? A rede sai cheia de peixes. E alguém diz: ele é o Senhor. Ele estava ali também apavorado. E ele estava pensando, talvez: o que será que ele vai me dizer? O que será que o irmão diria a Pedro naquela hora? O que será que eu diria a Pedro naquele momento? O que será que nós diríamos a Pedro? Se você estivesse no lugar de Jesus, talvez diríamos a ele: viu aí? Você não bateu o pé firme que não ia me negar, seu traidor? Poderia caber: vem cá. Foi você que, além de não querer mais conta com a igreja, ainda tirou os irmãos da igreja?
Mas rapaz, que trabalho é esse? Caberia para nós, se estivéssemos no lugar de Jesus, se fôssemos Jesus, dizer a Pedro: Pedro, você é um lobo disfarçado de ovelha. Você não é um pastor, você é um lobo. Aí Jesus olha para ele e pergunta novamente: Simão, filho de Jonas, você me ama? Como a mensagem hoje está curta, o tempo está curto para a mensagem, deixa eu correr um pouquinho. Por que filho de Jonas? A Bíblia nos diz, já falamos, Pedro é filho de Zebedeu. E por que Jesus o chama 3 vezes de filho de Jonas? Lembra-te de algo, de alguém que porventura tenha recebido uma ordem divina para fazer alguma coisa e foi fazer outra coisa completamente diversa da ordem que recebeu? Lembra de um profeta e que acabou engolido por uma baleia e que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia? Você lembra? Lembra do nome desse profeta? Pois Pedro estava espiritualmente enquadrado como um filho desobediente. Qual foi o profeta Jonas? Jesus fazia associação dele, Jonas, e chamava ele filho de Jonas, porque a sua atuação estava 100% com aquilo que Jonas fez lá no passado. Ele sofrido, humilhado, prestes a infartar, frente àquela situação aflitiva perante o seu mestre, ele responde assim: Senhor, eu te amo. Segunda vez. Aí o Senhor disse para ele: apacenta os meus cordeiros. Na primeira resposta, Jesus diz: ele apacenta as minhas ovelhas. Na segunda, apacenta os meus cordeiros. A essência da missão do Senhor a Pedro era: Pedro, vai apacentar. Pedro, vai cuidar da obra. Pedro, esquece a dor, esquece a vergonha, esquece a humilhação, esquece o desapontamento, vai apacentar o rebanho. A missão de Jesus para mim, para você que cuida de almas é esta: vai apacentar o rebanho. A ordem de Jesus para nós é: vai apacentar o rebanho. Fica orando, porque fulano falou que eu tenho o pé grande, que eu tenho o nariz chato, que você tem a cabeça grande, que você é feio. Deixa lá, meu irmão. Você está vivendo, ele que é bonito, glória a Deus, está vivendo no mundo, você está vivendo no mundo, no mesmo mundo que ele está vivendo com a sua feiura. Glorifique a Deus. Vai apacentar o rebanho, vai cuidar das almas. Se Deus me entregou uma missão, vai cuidar da tua missão. E o pastor não gosta de mim, vai cuidar da sua missão. O irmão está me perseguindo, vai cuidar da sua missão. O irmão ficar falando, vai cuidar da sua missão, vai cuidar das almas. É mais importante cuidar das almas. Jesus estava dizendo a Pedro: vai cuidar das almas. Eu acho que Pedro fez: graças a Deus, ele agora acabou. Mais uns passos, o Senhor vai falar novamente: Simão, filho de Jonas. Se assustou de novo. O que é que ele vai falar agora? Amas-me? Você me ama? E Pedro para agora. Aquele seria o golpe decisivo. Amas-me? Aí eu vejo assim que ele parou. Ele olhou para o Senhor Jesus. Ele desviou olhar para a terra, para o pó. Ele olhou para Jesus, ele desviou olhar para a terra. Ele procurou onde entrar, ele procurou lugar para estar e não achou. Era a 3ª vez que Jesus o chamava filho de Jonas. E ele ficou sem palavras. E deu um nó na sua garganta. E ele olha para Jesus e disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes de tudo. É fraqueza, Senhor. Tu sabes de tudo. É o meu orgulho, Senhor, tu sabes de tudo. É a minha estrutura. Eu sei que tu és Deus, mas tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí não vai mais chamar Simão de filho de Jonas. Simão, Simão. Simão, Simão. Estava feita a obra, acabou. Agora era só Simão. Simão, Simão. Quando tu eras moço, você se cingia e andava por onde tu querias. Mas agora, quando tu fores velho, outro te cingirá e te fará andar por onde tu não queiras. O Senhor volta a dizer a Pedro: faz o concerto,
E agora nós vamos para a segunda parte da mensagem com 5 minutos, o qual é mais fácil dizer, irmão ou irmã, não conheço tal homem, ou sim, Senhor, eu te amo. A resposta a essas questões não damos ao Senhor com nossos lábios. Você vê que Simão falou 3 vezes a Jesus, sim, Senhor, eu te amo. Só na terceira vez resolveu o problema. As 2 outras não foram suficientes. Mas nós vamos dar, não obedecer ao Senhor sem restrições, não servir ao Senhor sem o compromisso de servir ao mundo. Esse tem sido o grande problema de muitos crentes. Na dedicação das nossas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus, na obediência ao Senhor e à sua santa palavra, no buscar viver para o engrandecimento do santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 6,46, Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? E o que é que Jesus nos diz que não fazemos? O que fazemos mais eficientemente? A vontade do Senhor ou aquilo que se encontra em desacordo com a sua santa palavra? Jesus diz na sua palavra, amai-vos uns aos outros. Nós nos amamos? Sem entremeros, sem evasivas, sem jogos de interesse. Jesus disse, se o irmão pecar contra ti 7 vezes ao dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Fazemos isso? Fazemos? Às vezes você me perdoa, mas não quer mais conta comigo. Você perdoa, mas quer que o diabo me carregue para o inferno. E é perdão? É esse perdão que Jesus ensinou? Temos perdoado aos nossos irmãos? A palavra de Deus manda que sejam misericordiosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus nos perdoa em Cristo. Como foi que Deus nos perdoou em Cristo? Deus riscou a cédula conosco. Você risca? E você vai dizer o que a Jesus? Eu te amo ou não conheço tal homem? Temos levado a carga uns dos outros, temos orado uns pelos outros, ajudado uns aos outros, temos sido misericordiosos uns para com os outros. E na outra ponta da lista da resposta aqui, porque nas igrejas temos desunião? Porque na nossa igreja temos desamor, temos quebra-pau, porque um irmão declara guerra ao outro, uma irmã declara guerra a outra, um pastor declara guerra ao outro. Estamos dizendo ao Senhor, sim, Senhor, eu te amo ou não conheço tal homem? E para finalizar, quando nos sentimos mal na igreja, por uma insatisfação qualquer, não transpomos a barreira. Quando motivamos o mal na vida do outro, não nos importamos. E quando vemos o irmão, nosso desafeto descer à sepultura e reconciliado conosco, nos alegramos e dizemos, Deus é fiel. Porque dizemos ao Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, sim, Senhor, eu te amo ou não conheço tal homem. Que você pense nesta manhã. Deus nos abençoe. Nós queremos fazer uma correção nesta mensagem, por erro, falha humana, foi citado Simão como filho de Zebedeu, Simão e André, e eles não são filhos de Zebedeu. Foi uma falha aqui da minha idade e tudo mais, isso acontece com todos nós. Então Pedro e André, eles não são os filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu. Nós temos na citação da palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 2, Jesus chama a Simão, filho de Jonas. Naquela assertiva, quando Simão declara ser Jesus, ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mas eu também te digo que tu és Pedro, e aí segue o versículo. A assertiva que fizemos, quando Jesus fala 3 vezes a Simão, Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, ele estava fazendo também a associação espiritual daquilo que acontecera entre Jonas, que foi um apóstolo, um profeta, do Velho Testamento, que recebeu de Deus a comissão de pregar a sua palavra na cidade de Nínive, e Jonas, por desobediência, comprou uma passagem e navegou para Tarsis.
Ele terminou então no ventre de uma baleia, até que buscou a Deus, se arrependeu do seu feito, e o Senhor fez com que o grande peixe o vomitasse na praia, e ele fosse a Nínive levar a mensagem do Senhor. Simão Pedro, naquela hora, ele estava na mesma assertiva de Jonas. Ele estava no mesmo comportamento espiritual de Jonas, quando recebeu de Jesus a comissão para ser apóstolo, para apacentar o rebanho de Deus. E depois daquela situação que está explícita na mensagem, ele adoeceu, depois que negou o Senhor Jesus Cristo. Talvez ele não admitia, não aceitava, como possibilidade de que ele viesse a negar a Jesus, e quando ele viu aquilo se configurar como uma realidade, não teve estrutura psicológica para lidar com aquela situação. O fato é que Pedro adoeceu, ele abandonou, ele decidiu abandonar o apostolado. Mas a grande problemática é que ele vai embora e os outros dizem: nós também vamos contigo. Ele arrastou com ele os 11, os 10, que agora só tinham 11, faltava já Judas. E Jesus vai buscar Simão na praia. E lá então Jesus vai tratar a vida de Simão, o coração de Simão, a cabeça de Simão, e faz daquele homem, o grande homem de Deus. Foi um grande apóstolo do Senhor, que nos abençoou grandemente, tem abençoado através dos séculos, que a sua vida é uma grande bênção para a igreja do Senhor Jesus. Uma correção iria apagar a mensagem, mas os irmãos disseram: não, seria melhor corrigi-la. Então está feita a correção. Que Deus assim abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.